António Barbosa foi eleito a 16 de junho como líder da Distrital do Porto do CDS-PP. Vive entre Olival e Costuma desde que nasceu e hoje é o entrevistado do Terras de Gaia. Fernando, como é que nasceu o seu gosto pela política? O meu gosto pela política foi natural, desde o 25 de Abril, que o meu tio, António Barbosa, que foi vereador da Câmara, desde puto me começou a levar para a política, eu fui andando com ele, entretanto ele foi presidente de Junta de Olival, e eu pertencia, ajudei na Assembleia de Freguesia, durante uma cerca de anos, e fui ganhando o bichinho pela política. Quando o Fernando foi depois também presidente da Junta de Freguesia de Olival, foi na sucessão do tio ou houve outro presidente de junta pelo meio? Não, foi na sucessão. Ou seja, foi uma sucessão natural entre familiares? Não foi uma sucessão natural porque eu não contava ser presidente de junta. Então, como é que isso aconteceu? Eu na altura alinhei na lista, a lista para a junta em segundo lugar, mas tinha dito ao António Barbosa de que ia em segundo, mas nunca iria para o Executivo. Continuava na Assembleia de Freguesia. E era essa a minha premissa e o meu acordo que eu tinha com ele. Entretanto, como o meu tio, o António Barbosa, era presidente de junta, candidato à junta e à Câmara, foi eleito vereador e eu, sem querer, teve que ir para presidente de junta, que era o número 2. Portanto, foi uma surpresa, mas foi uma agradável surpresa. Na altura foi. Depois comecei a exercer o cargo de presidente de junta e apaixonei-me pelo cargo. E hoje não me importa nada de voltar, não voltaria a ser presidente de junta sem problema nenhum. O que é que recorda dos tempos em que foi presidente da Junta da Freguesia de Olival? O que eu recordo, aquilo que eu sempre gostei de fazer em política, a proximidade com as pessoas, a convivência com as pessoas. Eu nasci para a política para servir e não para me servir dela mesmo. E eu gostava, era a minha aptidão, gosto de fazer obras, gostava de servir as pessoas vinham à junta muitas das vezes com os problemas, eu gostava de os resolver, ou tentava os resolver da melhor forma. Gostava de criar condições para que as pessoas vivessem melhor e isso era o meu ADN, portanto encaixava-se perfeitamente no cargo que eu tinha, o cargo de presidente de junta. Mas teve também alguns dissabores, entre aspas, enquanto esteve à frente da Junta de Olival, por exemplo, com a situação dos ciganos. Sim, eu tive muitas alegrias como presidente de junta, bastante, e tive uns dissabores. Um desses foi a vinda dos ciganos para Olival. Lembro-me que do momento em que o Luís Filipe Menezes o fechou dentro da Câmara Municipal para que não falasse publicamente sobre a ida dos ciganos para lá. Esse foi dos piores momentos que viveu? Não, o pior momento que eu vivi foi o momento dos ciganos terem vindo para Olival. Porque se toda a gente recorda, e as pessoas na altura envolvidas no caso, sabiam que o Presidente da Câmara Menezes tinha reunido com os Presidentes de Junta todos e prometeu sempre que os ciganos nunca iriam para uma junta de freguesia só. Existiam 3 hipóteses. Uma das hipóteses eram redistribuídos pelas freguesias todas. A segunda hipótese é que iria indemnizar os ciganos, dar-lhes uma quantia a cada família e eles então compravam casa ou saíam onde quisesse, menos em Gaia. E a terceira hipótese que chegou mesmo também a ser conversada entre os presidentes de junta de nós todos era de que nunca tomava qualquer posição sem conversarmos e concertada entre nós todos, o que não aconteceu. Portanto, eu fui apanhado de surpresa, foi tipo um assalto ao empreendimento, foi tudo combinado nas minhas costas, eu nunca tive conhecimento, aliás, na altura que os ciganos vieram para o Olival, foi confrontado pela dita oposição que existia na altura e numa reunião que fizemos no Centro Social eu disse sempre se alguém provasse, até hoje, que eu que sabia que os ciganos vinham para o Olival com o meu conhecimento, que me demitia e que para mim a política acabava. Até hoje nunca ninguém provou isso, porque é verdade. E foi mesmo fechado na Câmara? No que diz respeito à Câmara, não foi fechado, mas foi quase. E porquê é que eu digo que foi quase? Eu lembro-me que, na véspera, a secretária do Dr. Menezes ligou-me a dizer que eu tinha uma reunião no outro dia com o Presidente da Câmara, às 8h30, 8 horas, era de manhã assim. Madrugador. E eu pensei que era porque era perto das eleições, por causa dos cargos políticos, ou da variação, ou de algum cargo para a Câmara, ou por causa de algumas obras que fosse preciso para a freguesia, porque estava-se a aproximar das eleições, e foi todo contente, até preparei-me na véspera o que é que eu precisava para a freguesia para negociar, e ia todo contente para a Câmara pensar que ia fazer uma negociação. Quando entrei na Câmara, vi um ambiente muito esquisito, na Assembleia cá em cima, as pessoas a correr para cada lado, alguns olhar para mim e desandar quase a cara, até que
A pessoa que me deu a notícia foi, salvo erro, o doutor Barbosa da Costa, que me disse, opá, vou dar uma notícia muito triste. Menezes acabou de decidir que os ciganos iam para o Olival. E eu passei-me, entrei em estado de choque. Ficou sem chão? Não, fiquei mesmo, entrei em estado de choque, eu tendo que chamei-lhes de tudo. Insultei-os, chamei-os, tudo aquilo que se possível imaginar que nem devo estar a dizer aqui, porque não posso mesmo dizer. Chamei-lhes de tudo e disse que a política ali tinha acabado para mim. E que dali vinha para o Olival e que ia armar uma guerra que ia me unir às pessoas, que eles que não iam ficar lá. Quando perceberam que eu que vinha-me embora, alguém veio atrás de mim e mesmo à saída da Câmara abriram lá uma sala, que tinha lá na entrada, e puxaram para dentro dessa sala e disseram que eu tinha que estar ali, tentaram conversar comigo, não me deixaram sair dali. Não foi fechado, mas não me deixaram. E esperaram até cerca de 1 da tarde, que foi a hora que depois soube isto tudo, depois das coisas acontecerem, que foi a hora do Menezes falar para as televisões, a dizer... Para ser anunciado por ele primeiro, não é? Por ele primeiro. Entretanto, depois de terem feito isso tudo, então já me deixaram ir embora, que eu tivesse calma, que me iam ajudar e tal, mas eu sempre revoltado, e não concordando com aquilo, saí da Câmara, vim para o carro, estive no Parque da Câmara, que agora já não existe lá esse Parque da Câmara, cerca de 1 hora. Chorei dentro do carro, não sabia para onde é que havia de ir, não sabia se havia de ir para casa, sabia de ir lá, o que é que havia de fazer, estava completamente desesperado dentro do carro. E o que é que foi a minha primeira iniciativa que eu fiz nessa altura? Foi telefonar para as pessoas para o PSD e para o PS, as pessoas que estavam na oposição, e dizer do Olival, e que tínhamos que conversar, tínhamos que nos unir, a ver se conseguíamos que os ciganos não ficassem em Olival. E então foi ter com um elemento do PSD, que na altura era o Nunes, o Manuel Nunes, foi ter com ele que estava a trabalhar na PT, lá ao lado da Câmara, nos telefones, e conversei com ele, vamos nos unir, ele combinou comigo que íamos unir, que o Menezes não podia fazer isto, que era este, que era aquele e tal, mas que íamos resolver A verdade é que os ciganos vieram mesmo para o Olival. Que íamos resolver o problema. E então eu combinei com ele, então vamos para o Olival todos, tu também vais, eu falo com o pessoal do PS, que já têm falado comigo, que estão a falar comigo neste momento, então vamos para o Olival, e os três vamos ali, e com a população, acertar uma forma de resolvermos o problema e qual é a medida que vamos tomar. E assim foi. E eu saí da Câmara, saí lá dos telefones, fui para o Olival, quando cheguei à entrada do empreendimento estava lá tudo cheio de gente, já estava lá o pessoal do PS com micros na mão e com os megafones, já estavam lá todos e tal. Eu cheguei lá, foi muito maltratado, foi dos piores dias da minha vida, foi insultado. Mas porquê? Pensavam que já sabia da notícia que não tinha dito? Porque eles já tinham... Eu quando cheguei lá, as pessoas que estavam lá já estavam preparadas pela oposição para falar. Já estavam todas revoltadas. Eles já não estavam para me unir. Aquilo foi uma golpada até da própria oposição para me apanharem ali. E começaram a dizer que eu tinha que me demitir, que eu que estava comprado. Alguns com o megafone na mão a dizer, coitadinho, não sabia que os ciganos vinham por aqui, coitadinho do inocente, coitadinho, sei lá, utilizaram os argumentos possíveis e imaginários para me pressionarem, para eu me demitir ali. As pessoas estavam a dizer, demite, desta freguesia, momento mesmo muito mau. Foi um dia para esquecer. Foi um dia mesmo para esquecer, foi dos piores dias da minha vida mesmo. Aliás, eu tive pessoas amigas minhas a tratar-me mal, meus próprios amigos, como é que foste capaz de fazer isso? E eu sempre a dizer-lhes, eu estou inocente e eu não fiz nada disto. O que estão a fazer a vocês também me fizeram a mim. Eu não sei de nada disto. Pronto, e foi no fundo o que aconteceu relativamente aos ciganos. Eu poderia continuar depois a falar de coisas boas que depois deles lá estarem, se fez. Exato. Lá mesmo em Olival. A verdade é que com esta situação a relação com a Câmara de Gaia ficou um bocadinho azedada, não é? Conseguiram dar a volta à situação? Não, a minha amizade, a minha forma de ser e de estar com algumas pessoas ligadas à Câmara nunca mais foi a mesma. Aliás, como eu sou católico, digo sempre, eu perdoo, mas não me esqueço. E foi o que aconteceu. Perdoei algumas situações, mas nunca mais esqueci. E sempre que olho para essas pessoas, lembro-me disso. Apesar desta controvérsia toda e das pessoas se terem revoltado contra si, como acabou
de contar, isso não prejudicou a sua carreira, entre aspas, à frente da Junta de Freguesia, porque depois ainda teve um outro mandato na Junta de Freguesia de Olival. Mas depois teve repercussões com o tempo. No imediato, eu acredito que a população, muita gente votou, porque foi em outubro e as eleições foi em dezembro, a pensar que não podia mudar muita coisa e que os chegados até poderiam sair dali. Não sei, isto sou eu a pensar que as pessoas podiam pensar nisso. A partir do momento que os cheganos começaram a instalar e começou a acontecer alguns desacatos, algumas coisas a desaparecer, depois os cheganos em si, nas ruas, as pessoas não estavam habituadas àquele ambiente, chocou muitas pessoas. Depois foi a escola. Depois foi a escola. O que é que aconteceu com as escolas? Os miúdos a querer ir para a escola e os pais não queriam que os cheganos estivessem misturados nas mesmas turmas. Na escola, por exemplo, à beira lá do empreendimento, os pais retirarem os miúdos todos da escola porque não queriam que os filhos convivessem com os ciganos. E eu, que exigia que os ciganos tinham que ir para a escola porque entendia que tínhamos uma geração que era os pais deles, mas os filhos podiam ser uma nova geração. E tínhamos ali um mal, mas daqui a uma série de anos poderíamos resolver o mal a não ser tão pesado como era. Eles indo para a escola e sendo mais cultos até podiam ajudar na educação dos pais. Estar inseridos na sociedade. Inseridos. Como as mães ciganas na altura, arranjei uma professora para ensiná-las a ler. Eu lembro-me que a maior alegria de uma cigana foi chegar à minha beira a dizer que já sabia assinar o nome dela. Aquilo chocou-me imenso, mas vi a alegria dela de saber copiar o nome dela. Não sabia ler, sabia copiar o nome dela, desde ensinar hábitos alimentares, a prevenção. Ou seja, aprendeu a viver com aquilo e deu a volta à situação, Tentei não é? dar a volta, tentei, que não é fácil, ainda hoje é um problema. Toda a gente sabe que ainda existe lá um problema. Atenção, eu fui das pessoas que mais tentei apoiar os ciganos. Aliás, eu estudei a vida dos ciganos para me poder integrar eu próprio com eles. E tentar ajudá-los e tentar minimizar o problema. Falando agora do acontecimento mais recente da sua carreira política, da eleição como Presidente da Distrital do Porto do CDS-PP, o senhor tinha sido convidado pela Presidenta do CDS, a Assunção Cristas, para desistir da candidatura, ainda antes das eleições. Na altura ofereciam-lhe um lugar na Assembleia da República, mas recusou. Porquê? Bem, isso aí tem que esclarecer, não é bem assim. Não? Então não. Diga lá. A doutora Assunção Cristas falou comigo e com algumas pessoas até que integravam a minha lista apenas para dizer o seguinte, que eu tinha 2 vice-presidentes dela, porque eu era apoiante dela e sou apoiante, tinha 2 vice-presidentes e não via com bons olhos que 2 vice-presidentes formassem uma lista um contra o outro. E que se nós nos pudéssemos entender, que era importante, se não nos entendêssemos, ok, que pelo menos fôssemos leais um com o outro. E foi mais ou menos o que aconteceu. Quando fala no lugar de deputado da Assembleia da República, isso não esteve na mesa. Não esteve? Não. Só que toda a gente sabe que, geralmente, o Presidente da Distrital tem um lugar de relevo numa lista de deputados à Assembleia da República, sempre assim foi. Não quer dizer que eu vá ou não vá. Quanto à questão de dizerem que ofereceu ou não ofereceu, isso não passa no boato. Mas a verdade é que ela então reuniu convosco, aliás, com Fernando Barbosa e com Cecília Meireles, para ver se chegavam a um consenso e se havia que desistisse? Tenho que fazer uma nova correção. Ela nunca reuniu comigo e com a Cecília Meireles. Então foi só com o senhor? Eu falei com a Cecília falou comigo, que é diferente. Conversamos sobre o assunto. Os dois. Mas decidiram manter ambas as candidaturas? E decidimos manter as candidaturas porque na altura, quando falámos um com o outro, já não havia condições nem de um lado nem do outro para desistir. Portanto, eu já tinha assumido compromissos com muita gente a dizer que ia e ela a mesma coisa. Igual. Portanto, as condições já não reunia condições para isso. A Assunção deve ter tido reuniões com a Cecília, independente, como teve comigo e com as pessoas da minha lista a pedir se nós conseguimos o consenso.
Mas isso é o que qualquer líder partidário faz a qualquer pessoa que esteja na política. Tenta Claro. sempre o consenso entre as listas. Não existindo, fomos para eleições. Exatamente. Pronto. O grupo que o desafiou a candidatar-se a líder do CDS destacou, a líder distrital, destacou a sua proximidade local e o facto de não exercer cargos políticos nem em qualquer autarquia, nem no Parlamento. Acha que foi isso que fez com que as pessoas votassem tão massivamente em si, uma vez que venceu com 60% dos votos? Eu não concordo com isso, da questão Mas de não foi ter isto que eles cargos ou não. destacaram. E destacaram, e é verdade, mas eu quando digo eu não concordo, não estou já aqui a pensar que quero ter lugares ou que vou ter Claro. lugares, é pensar nisso. O que eu disse, e disse a muitas pessoas, foi que, na altura, a Cecília era a vice-presidente do partido. Tinha já determinados cargos na própria Assembleia da República. E não tinha tanta disponibilidade como eu tenho. Exato. Mas o fator mais importante que eu entendia na minha candidatura é que eu era a única pessoa que percebia a Cecília, em termos parlamentares, eu reconheço, sabe muito mais do que eu, está muito mais à vontade, tem mais experiência da Assembleia da República. Eu estive lá há pouco tempo, enquanto ela já está lá há uma série de anos. E é uma pessoa importante lá, no cargo que desempenha. Em termos daquilo que a Distrital precisa neste momento, que é reorganizar a Distrital, criar novos núcleos de freguesia, reorganizar as concelhias, preparar a Distrital para os atos eleitorais autárquicos, que é o papel fundamental para mim de uma Distrital, é as eleições autárquicas. E eu reconheço que tenho muito mais disponibilidade e tenho muito mais experiência do que a Cecília, em termos autárquicos. Aliás, porque já fui Presidente de Junta, Exato. porque já estive em Assembleias de Freguesia, já estive em Assembleias de Câmara, corri os órgãos todos da Câmara Municipal, portanto, eu tenho experiência, uma longa experiência que a Cecília não tinha. E o que a Distrital neste momento necessitava era disso mesmo. Era de alguém com essa experiência para reorganizar, para que no próximo atos eleitorais, que vamos ter as eleições autárquicas, estarmos minimamente preparados para irmos ou sozinhos ou em coligação. E não acontecer que muitas das vezes nem estávamos preparados em algumas freguesias e em alguns concelhos, nem para ir sozinhos, nem para ir em coligações. Portanto, eu entendia que eu era a pessoa indicada para fazer esse tipo de trabalho que a Distrital neste momento precisa. Podia falar de mais coisas, podia falar que tenho várias ideias para a Distrital, desde a informatização da Distrital, que é uma rede informática moderna, onde as pessoas possam consultar o manual autárquico, onde as pessoas, quando quiserem fazer um requerimento, através de um clique, conseguem fazer um requerimento, consultar toda a legislação autárquica, para criar um elo entre os autarcas todos, para haver uma proximidade entre outros, saber o que se passa na freguesia A, B ou C, ou no concelho A, B ou C, ou no distrito todo. Criar também um elo de ligação com a Assembleia da República, tudo aquilo que seja lá discutido que tenha a ver com o distrito, colocar nessa rede, nesse site ou na parte informática, para haver mais informação, para podermos partilhar. Portanto, isto são ferramentas que eu acho que tenho aptidão para as pôr em prática. Implementar. E neste momento é isso que é importante para a Distrital. E eu reuni essas condições para isso. O slogan da sua candidatura foi: o futuro está nas nossas mãos. Está nas suas mãos, por exemplo, o CDS vencer uma junta em Vila Nova de Gaia nas próximas eleições autárquicas? Isso é uma pergunta complicada, não é fácil. Claro que está, como está em Gaia, como está Como no em distrito qualquer outro todo, concelho do Distrito qualquer do outro Porto, concelho não é? do distrito. A aposta é tentar conquistar juntas de freguesia, tentar conquistar mais lugares do que o que temos que fizemos agora nas últimas autárquicas, tanto nas assembleias, como presidente de junta, como câmaras, etc. É uma tarefa árdua, mas vamos tentar, vamos ao trabalho. Está na hora do CDS recusar coligação com o PSD em Gaia? Não vou responder essa Ainda é pergunta cedo? diretamente porque acho que é muito cedo. Não sei o que é que vai acontecer nas próximas eleições, não sei o que é que o PSD pensa. O que eu sei é de que o CDS em Gaia cada vez se tem organizado mais e melhor. Estamos preparados para ir sozinhos, mas já há 8 anos fizemos esse caminho. Preparar, temos pessoas, estamos preparados para eleições sozinhos. Se a estratégia na altura é ir sozinhos, vamos com todo o gosto sozinhos, sem problema nenhum. Se entendemos que a estratégia é irmos coligados, iremos coligados, também temos problemas em fazer coligações. Eu não sou contra as coligações, sempre fui a favor das coligações, desde que sejam
as pessoas nas coligações sejam coligações responsáveis tanto de uma parte como da outra e que nós tenhamos a nossa participação que merecemos ter. Se isso for garantido, poderá muitas das vezes haver. Se não garantirem as condições mínimas para irmos em coligação, iremos sozinhos. Como é que está a relação entre estes dois partidos? Mas CDS está-se a e referir aqui PSD a em Gaia? Sim. A relação foi boa e sempre foi boa. Aliás, neste momento o líder da Conselhia é o Cancela Moura. Foi meu colega, chegámos a andar na escola, somos da mesma freguesia, sempre nos entendemos bem em termos pessoais. Em termos políticos, depois é outra história. Quando chegar à altura se verá. Logo se verá, não é? Tendo em conta que Gaia é uma das conselheiras maiores do CDS, não deveria ter um assento na Assembleia da República e uma palavra mais ativa nos órgãos do partido? Eu sempre lutei por isso. E uma das partes do meu programa eleitoral também diz lá de que os deputados devem ser escolhidos pelas distritais. As distritais têm autonomia na escolha. Claro que eu também entendo que a Presidente do partido também tem que conhecer quem são os candidatos que nós escolhemos e também tem a sua palavra sobre os militantes. Mas acho que o primeiro passo terá que ser dado por nós e não o inverso. Isto é, o primeiro passo não deve ser dado por Lisboa, dizer, olha, é o deputado A, B ou C, ou como eu costumo dizer, não estarem a fazer as exportações. Quando eu digo exportações, é exportações de deputados, que a maioria são todos de Lisboa, de que eu sou amigo, não tenho nada contra eles, só não concordo é com o método. E sei que em Lisboa não cabem lá todos. Depois tentam colocar uns no Porto, outros em Aveiro, outros em Braga. Como eu digo, eu sou muito amigo de qualquer um dos que foram colocados ou ditos exportados. Mas entendo que não é aí. Nós temos que dar um passo diferente. Nós temos que mostrar às pessoas que temos no Distrito de Porto pessoas capazes para defenderem o Distrito. E eu gosto de deputados, como eu costumo às vezes dizer, que o sangue do Douro lhe corra nas veias. E pessoas que sintam o Distrito. Que falem à moda de Porto, como eu falo. E, pronto, é isso que eu defendo e é isso que eu vou tentar. Não é fácil, não. Mas entendo que a Presidente do Partido também percebe isso e entende isso. E que também aqui vamos conseguir, de certeza, chegar a bom porto. Pondera candidatar-se à Câmara de Gaia? Como eu digo, o caminho que faz nesse sentido? Como eu digo, tudo depende do momento. Os momentos políticos nunca são iguais. Eu digo sempre, eu ando aqui há muitos anos na política, sei o que é política. Há determinados momentos que são os momentos ideais para se ser candidato e há outros que não. E essa avaliação é feita antes de um ano. E aí é que eu faço a avaliação. Se é o momento oportuno para avançar ou não. Eu tenho uma coisa comigo, eu nunca perdi, eu não gosto de ir para eleições para ter 3% ou 4% e dizer que sou candidato. Exato. Eu quando vou para umas eleições é para discutir as eleições, sempre foi na minha vida. As poucas vezes que eu perdi por poucos, foi 49,9%. Não foi 70 ou 80 a 10 ou 90 a 10. Portanto, não cabe no meu léxico isso. Eu meço sempre. Eu vou é para discutir, é para ganhar. Eu não vou para cumprir calendário. Então, se as eleições fossem daqui a um ano, candidatava-se nestas condições que temos hoje? Se fosse daqui a um ano? Sim. Continuo a dizer que tudo dependia. Mas tendo em conta esta conjuntura e o momento atual, a conjuntura não é boa no momento. Somos a pensar em termos políticos. Concretamente, estou a falar de Gaia. Claro. A conjuntura não é boa. E toda a gente sabe. Portanto, o governo não está muito mal, em termos de popularidade, o Presidente da Câmara de Gaia também não. Portanto, o momento não é bom. É favorável ao PS, não é? É favorável ao PS Exatamente. neste momento, se formos por aí. Mas não é isso neste momento que está em causa, sinceramente, não é. Não. O que está em causa neste momento é o que eu continuo a dizer sempre. Nós em Gaia, neste momento, estamos-nos a preparar para ir sozinhos. É sempre a minha forma de ser e de estar. Já há 4 anos o fiz. Nós fazemos sempre um programa eleitoral. O que é que queremos para Gaia? Eu sei bem o que é que quero para Gaia. E o que é que nós todos queremos no CDS de Gaia para Gaia. E depois, quando vamos negociar com o PSD, dizemos, nosso programa é este, se formos com o PSD, e nós não abdicamos destas premissas, destas e destas. E se o PSD entender que pode acolher essas nossas ideias no programa deles, tudo bem. Por exemplo, estou a falar, se tivéssemos indicações, se o PSD entender que há determinadas linhas e premissas que se não entrarem
nós não vamos em coligação, nós não vamos. Nós estamos sempre preparados para ir sozinhos. Ao contrário que não acontece em muitos dos casos, até ligado ao CDS. Nós em Gaia estamos preparados para ir a qualquer momento a eleições sozinhos. A questão depois é escolher o candidato. Em termos de exército de pessoas, nós estamos preparados para isso. Voltando ao distrital, qual é o balanço que faz deste mês e meio de liderança? Este mês e meio é arrumar a casa. Olha, neste momento estou a tentar arranjar um local que já está para a sede distrital do Porto. Já existia uma no Foco, estou a tratar de ligar a luz, fazer a limpeza, pôr aquela sede pelo menos a funcionar. Para que exista pelo menos um endereço da distrital Exato. no Porto. A sede é pequena, toda a gente sabe, não tem as condições ideais, mas pelo menos é uma sede e que é do CDS e é neste momento que vai começar a funcionar. Depois vamos caminhar por aí adiante, eu já estou a preparar o programa, estou a criar grupos de trabalho setoriais, para discutirmos o urbanismo, estou a criar um grupo de trabalho em termos de eleições, o que ele estava a dizer, por exemplo, e eu quero que no Conselho todas as conselheiras se preparem para ir sozinhos. É sempre que eu começo sempre o meu trabalho assim. Nós estamos sozinhos, nós não estamos em coligação, estamos sozinhos. Vamos todos fazer um programa eleitoral, conselho a conselho, como se fôssemos sozinhos já. Não andarmos a fazer depois à última da hora, ou estão à espera de ir em coligação e depois não vamos. Exato. E andamos sempre aflitos. Não, programa eleitoral já. E com esse programa eleitoral, nós vamos fazer o resumo dos programas eleitorais todos e vamos sair dali também o nosso para o distrito. Aquilo que é mais importante nos conselhos. Exato. Vão ser depois as nossas bandeiras no distrito do Porto. Exato. Para reivindicarmos na Assembleia da República, por exemplo, posso dar o caso do método para a trofa, do IC em Penafiel e etc. Portanto, nós depois daí vamos arranjar uma forma de resumir em 10 pontos, ou 12 ou 15, o que é importante para o distrito. E ao mesmo tempo fazemos um programa eleitoral para o Conselho. Depois é o segundo passo. Se formos sozinhos, quem é o candidato? Nas conselheiras todas. Ou ter em mente quem poderá ser. Exatamente. E nas freguesias. Só assim é que estamos preparados para ir para umas eleições. Claro. Agora vamos para umas eleições e não estarmos minimamente preparados e depois lá para ter 1%, 2%, 3%, não faz sentido nenhum. Eu não estou habituado a isso. Eu vou tentar que não aconteça isso nas próximas eleições. Fernando Barbosa, o seu gosto pelo desporto nasceu nos tempos em que participava nos torneios de futsal? Não. Essa é uma boa pergunta e vou explicar porquê. Porque eu segui a área de desporto. O meu curso, eu comecei a estudar e a área que eu segui foi a área de desporto. Andei em Gaia, no Colégio de Gaia, até o 11º, na altura existia só até o 11º, na área de desporto, e foi dos primeiros alunos a ir para a área de desporto. Quando começou a existir a área de desporto, foi das primeiras turmas aqui em Gaia na área de desporto. Portanto, eu depois não acabei o curso, porque meu pai teve um grave problema de saúde e eu vim para as fábricas do meu pai trabalhar e depois ganhei gosto pelo trabalho e pelo dinheiro. Também comecei a ganhar dinheiro, queria a minha independência. Claro. E e não estudei mais. Há cerca de 10 anos para trás é que voltei a estudar, mas já não fui foi para a área de desporto. Para a área de desporto. Qual foi a área que fez? Relações Internacionais e Ciência Política na Universidade de Lusíada. Foi lá, andei lá, tirei o curso e licenciei-me em Relações Internacionais, já a pensar na política e também gostava da área da política e do desporto. Pronto, depois, quando era miúdo, corria atletismo profissional. Aquela estátua que está lá em Abindes, eu pertencia à equipa da estátua de atletismo de Abindes. Na altura, pertencia, que era o Leite, meu treinador de atletismo, corri lá uns anos. Depois, aos 17 anos, deixei de correr atletismo profissional porque o meu pai não me deixou ir correr fora, tinha que correr fora e ele tinha que assinar, deixou, eu perdi a vontade de correr e praticar. Sempre gostei de desporto, sempre fui um amante do desporto. Continua a ser? Desde o atletismo, todo, e continua a ser. Vi no seu Facebook, por exemplo, uma imagem nos trilhos. Claro, olha, eu agora faço tudo, olha, mais por causa da minha mulher, que ela é que é mais viciada nisso. É. Mas mais foi por arrastamento, embora eu goste, desde fazer Spartan, fui à Espanha fazer a Andorra, aquela prova, e fiquei em primeiro no meu escalão. Sério? Com os campeonatos europeus. Uau. No meu escalão, atenção, não fiquei em primeiro. Mas ficou em primeiro na mesma? Fiquei em primeiro no meu escalão, fui fazer isso, ainda agora foi a Sinfãs fazer o trail de Sinfãs, os 21 km há 15 dias, 3 semanas, e corro, e vou a uma prova aqui ou lá,
E corro constantemente. Faz questão de se manter ativo. Porque faz bem à mente, correr. À mente e ao corpo, não é? Corpo. Só para ficarmos a conhecer um bocadinho melhor, vou fazer-lhe aqui 4 perguntas e o senhor responde-me objetivamente. Das suas preferências, um livro, O Príncipezinho. uma comida. Ui, isso é mais complicado. São muitas? São muitas. É um bom garfo? mas gosto de bacalhau. Bacalhau, de qualquer maneira. Mais assado na brasa. Agora, uma viagem. Já fiz muitas. Ou uma que gostasse de fazer, ou uma que tenha feito Já, e que... já fiz muitas que gostei e só me falta, das muitas que já fiz, gostava de ir a Angola e a Moçambique, que nunca fui, são as que me faltam curiosidade. Do resto já comi todo, já estive em Las Vegas, já comi de Nova Iorque, já comi o mundo todo, Indonésia, e agora estive na Índia, agora há pouco tempo, já estive na China, portanto já corri tudo. Pois. Portanto é difícil estar a ter preferência porque eu já fui quase a tudo. Para finalizar, uma paixão. Que grande pergunta. Não me recorre neste A política é uma paixão? Sim, isso tirando da política. Aliás, eu digo sempre que a política para mim é como a droga. É dependente dela? Sou dependente. Gosto da política. Eu tive na minha vida várias fases. Eu na política sempre me pediram para ir para a política e eu nunca quis vir para a política. Eu primeiro fiz a minha vida profissional. Eu costumo dizer, eu não sou político de aviário. Quando eu digo político de aviário, é aquelas pessoas que, não tendo contra isso, que estão nas juventudes partidárias e das juventudes partidárias seguem diretamente para a política e depois só vivem da política e ficam dependentes da política. Eu não. Eu fiz a minha caminhada, como eu disse, estive nas empresas do meu pai, trabalhei primeiro cá fora, montes de anos. Também é empresário, não é? Sim. E muitas das vezes ofereceram-me já, quando eu estava nos dois lados, como empresário e como político, mas não a tempo inteiro, e eu dizia sempre que ofereceram muitos cargos políticos e eu não quero, porque a minha vida profissional não permite, e eu quando entro para as coisas gosto de entrar a sério. Pois. E então aos 40 anos, que eu disse que não trabalhava mais no ritmo do meu trabalho que eu tinha antes, mas isto é verdade. Eu com 21 anos disse que não trabalhava mais, até aos 40 trabalhava naquele ritmo. A minha família toda é testemunha, os funcionários. E no dia que eu fiz 40 anos não foi mais trabalhar. Para essas empresas onde eu estava, e saí das empresas onde estava a trabalhar. E a partir daí? A partir daí já tinha 3 anos de junta, mas na altura ainda estava com a minha vida privada a trabalhar nas empresas e na junta ao mesmo tempo, no primeiro mandato, e eu já no final do primeiro mandato, então aí é que deixei aos 40 anos tudo o que eu tinha. Pois. A minha esposa ficou com a parte de seguros, com a empresa, e eu dediquei-me, o segundo mandato já era presidente de junta em exclusivo, e a partir daí então dediquei-me à política a tempo inteiro. Porque tinha disponibilidade e não dependo da política para viver, que isso é importante. Por isso é que eu decido sempre pela minha cabeça e não pela cabeça dos outros. Ou seja, a política é uma paixão, mas não quer depender dela, não é? A política é uma paixão que eu, pela política, até andava de graça, sem receber nenhum. Não diga isso muitas vezes. Não, eu digo, eu quando estive em Olival, o primeiro mandato, eram 200 euros. Pois. E eu dava o dinheiro todo que recebia. O meu telemóvel no primeiro mandato era eu que pagava. No segundo já não fiz isso. Na vida também não é tudo. Vai-se aprendendo, não é? Não, em casa batiam. Pois. E a mulher dizia, então tu gastas mais do que trazes. Não trazia, ela dizia, tu que não leves nada daqui, de casa para lá, não quero que tragas de lá para cá, mas daqui para lá não leves. E tal. E eu comecei já aí até... Portanto, o que eu quero dizer com isso é, claro que uma pessoa vai para a política e se trabalha tem que ser remunerado também na política. E eu concordo com isso, não estou a pôr em causa. O que eu estou a dizer é que eu não preciso da política para viver. Não sou dependente da política. Não tomo decisões a depender da política. Isto é, muitas das vezes eu reconheço que há pessoas que tomam determinadas decisões que não são as deles porque precisam da política para viver, que é diferente. Dá-lhe mais isenção? Dá-me mais isenção. Olha, neste caso da candidatura à distrital, isso não estava dependente de ninguém. Claro. Perder ou ganhar para mim, eu dizia sempre, eu se perder, não perco nada. Se ganhar, ganho tudo. E quando eu dizia ganho tudo, até dizia com certo sarcasmo, dizia, ganhar uma vice-presidente do partido, cuidado,
olha, não é fácil. Pois é. E em termos de mediatismo foi importante. Não é que eu significativo. não a tivesse avisado. Isso é outra história. Fernando Barbosa, obrigada, foi um gosto e parabéns pela recente eleição para a distrital do CDS do Porto e boa sorte para o futuro. Ok, obrigado.